E, Vitória, agora só você pode responder. O Corinthians vence de novo o Brasileirão? Olha, eu não gosto de falar para não ficar, mas eu acho que vence. Tá muito forte. Tá muito forte. Se não vencer, vai ser muito triste, porque tá merecendo. Pela campanha que fez, merece, merece. Eu quero que vocês falem, pode ser uma só coisa, pode ser mais que uma. Algo que vocês têm orgulho de falar que o futebol feminino mudou para melhor nos últimos anos e algo que vocês querem, se fosse para ontem, vocês já mudariam de vez. Uma coisa que eu me orgulho de ver no futebol feminino é a organização tática, que isso me orgulha. No começo, lá nos anos 90, quando comecei a assistir futebol feminino, que na verdade só acompanhava as seleções, né, que não tinha muitos clubes, era difícil de assistir os jogos, né, um monte de atletas correndo atrás da bola, e hoje eu vejo as meninas organizadas taticamente, vendo o que está fazendo, ter técnicos realmente estudando a modalidade, isso é uma coisa que me orgulha muito. E ver também, em pleno anos 2020, as pessoas brigando por essa categoria, né? Já vejo bastante congressos trazendo pessoas especializadas na mulher, né? Na saúde da mulher, na questão da psicologia da mulher. Então, eu já estou vendo eles enxergando a modalidade de uma maneira especial, né? Não é o que eu fiz no futebol masculino, eu vou aplicar no feminino. Não, vou olhar essa modalidade de uma maneira muito especial. Isso é uma coisa que eu estou me orgulhando de ver isso, né? Voltando a falar de futebol feminino, eu inserindo nesse mundo que eu comecei agora em 2020, junto com Resenha de Mulheres. E ver que existe toda essa parte de multiprofissionais vendo isso me orgulha muito, porque na minha época de graduação não se falava disso, não se falava de técnicos especializados em futebol feminino, não se falava de medicina focada no futebol feminino, e hoje eu ouço isso, é um orgulho que eu tenho, assim, dentro da modalidade. E se eu pudesse mexer agora, seria colocar uma gestão feminina nas federações, tanto brasileira como feminina, mas 100% não ter só a diretoria. Eu queria ver mais mulheres nessa parte de gestão, porque só mulher entende a mulher. Aqui eu não estou querendo falar que o mundo tem que ser só de mulher. É que nesse primeiro momento em que o esporte está crescendo, a gente precisa de mulheres que se entendam. Claro que tem homens que é capaz, que entendem a modalidade, mas a gente sabe que no momento a gente não tem isso. Temos mulheres ótimas aí. Queria ver mais técnicas na frente do clube feminino. Hoje, se eu não me engano, acho que no Brasileirão nós tivemos 2 técnicas que, se eu não me engano, era do Grêmio e da Ferroviária. E não, a gente não vê isso com tanta frequência, eu queria ver mais. Bom, pra mim o que me orgulha, assim, falando de forma geral, eu acho que é o apoio que tá tendo das partes das torcidas, né? Ano passado eu estive na final do Campeonato Paulista entre Corinthians e São Paulo, na Arena Corinthians, e assim, pra mim aquilo foi muito incrível o que aconteceu. A Cristiana sendo abraçada pela torcida, embora a Cristiana jogasse um time rival, a torcida corintiana abraçou-se de uma forma surreal. O estádio lotado, né, as pessoas consumindo aquilo, muita criança, e eu fiquei pensando assim, o quanto aquilo já vai impactar na vida da criança, porque ela vai crescer vendo que o futebol feminino, ele existe e ele é normal, coisa que na nossa época não era possível, a gente não via muito, era só jogo da seleção, não se ouvia falar de campeonato, só os jogos das seleções em tempos de Pan-Americana, essas coisas, né? Então a gente cresceu e isso gerou até um retrocesso pra gente assimilar as coisas, né? Tanto nós como as mulheres, a gente não fala assim, eu passei a acompanhar com muito mais afinco o futebol feminino de 2019 pra cá. Porque de 2019 pra cá que se tornou algo mais comum eu ver e ouvir, né? Então eu passei e falei, opa, deixa eu dar atenção aqui, né? Tá acontecendo e existe. Então achei muito bacana. O Santos também na Vila Belmiro já chegou a lotar o estádio. Então, assim, eu acho que o que mais me orgulha é ver realmente as pessoas se engajando e apoiando a causa, né? E se tornando esse fenômeno que está se tornando. E acredito que daqui a uns 10 anos o futebol feminino vai ser tão comum, assim, tipo, as pessoas vão comentar em bares,
galerinha que vai crescendo, vai vendo, então é algo que me orgulha. E o que eu mudaria também foi o que a Taiwan falando, né? Colocar mais mulheres, né? Ser algo mais assim presente, tipo, comissão técnica só de mulheres, médica, só médicas, assim, não porque eu quero que as mulheres dominem o mundo, embora eu queira, brincadeira. É porque realmente mulher entende mulher e por esse início a gente precisa, né, desse apoio entre as mulheres, né? Então acho que é só isso. No meu caso, eu só mudaria isso mesmo, igual a Tayla situou. O que eu mais me orgulho no momento, acho que eu vou com a Carla, que é as torcidas abraçando. Tá realmente muito legal de ver nas redes sociais, né, nas transmissões dos jogos. As transmissões estão batendo público recorde, né? Tava a transmissão desse jogo do Corinthians contra o Santos pela Santos e Corinthians, né, que foi na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Paulista, chegou a bater pico de quase 20 mil pessoas assistindo. Então são números muito expressivos. O jogo do Corinthians contra o Palmeiras pelo Brasileiro, na semifinal, chegou a bater 1 milhão de visualizações gerais. Então as torcidas realmente estão abraçando, estão engajando e estão provando que sim, o futebol feminino tem público. Então, se a desculpa era essa de que não tem público, a galera gosta de ver futebol masculino, a galera não se identifica tanto com futebol feminino, isso é balela. A gente tá vendo que realmente tem público, a galera tá abraçando e tá fazendo a coisa acontecer. Então, se a desculpa era essa, a desculpa morreu, não existe mais, e a tendência é cada vez mais as pessoas investirem mesmo o seu tempo, né, no futebol feminino e acompanharem cada vez mais. E o que eu mudaria acho que a questão de patrocínio, que está um pouco em baixa, né? Eu acho que as marcas podiam olhar com mais atenção, com mais carinho para a categoria e ver que realmente é algo rentável, algo que tem público, é algo que dá retorno, porque o público do futebol feminino, ele realmente ele é muito engajado, ele abraça, ele tem um carinho pelas jogadoras, que é como se fosse da família, então tem toda essa questão que, com certeza, eu acho que qualquer marca que resolver investir na categoria vai ter muito retorno. Então eu mudaria, acho que isso, traria mais marcas, mais patrocínio, investindo aí na categoria e nos clubes em geral. O que eu sinto orgulho dentro do futebol feminino é muito disso, que as jogadoras, elas apoiam uma a outra, independente da situação que aconteça, se elas perdem o jogo ou não. Elas vão lá, trocam camisas e fazem todo um cenário que a gente não vê no futebol masculino e nunca vamos ver. A humildade e a parceria que elas têm umas com as outras, completamente diferente que é dentro do futebol masculino. Então é uma coisa muito legal que a gente vê e eu fico muito orgulhosa disso. Uma cena que ficou muito marcada dentro desse Campeonato Paulista foi a cena do jogo, quando terminou o jogo entre o Taboão da Serra e Ferroviária, que as jogadoras do Taboão estavam reunidas no meio de campo e as atletas da Ferroviária foram lá, fizeram um cordão abraçando elas e foi uma cena muito marcante. Acho que para todo mundo que acompanha o futebol feminino ficou marcado, selado mesmo. E também a ação que o Palmeiras fez de dar chuteiras e camisas com o nome delas, junto com a Puma fez essa ação, e também um livro do Palmeiras. Então foi uma ação muito bonita também, que todos os outros times também, de certa forma, que jogaram contra o Taboão da Serra, fizeram alguma coisa para as jogadoras. Então é algo que você não vai ver no futebol masculino. Nós vimos apenas situações parecidas com essas quando aconteceu o acidente da Chape alguns anos atrás, mas você não vai ver corriqueiramente isso acontecer dentro do futebol masculino. São coisas que a gente sempre vê dentro do futebol feminino e é algo que me dá assim, um grande orgulho imenso de viver e participar dessa nova era do futebol feminino brasileiro. O que eu mudaria assim para ontem dentro do futebol feminino é a questão da estrutura e também da mentalidade das pessoas que não assistem. Às vezes a gente chega para falar assim, eu tenho visto muito isso, porque o time masculino do Corinthians tá uma draga, não ganha nada, só empata, enfim, perde pra caramba, e o time feminino só ganha. E aí eu passei a acompanhar muito mais o feminino do que o masculino, quase não vejo jogo do feminino. Inclusive nesse domingo, Corinthians feminino e masculino jogaram no mesmo horário, que é uma coisa assim terrível. Eu acho que a diretoria deveria ter brigado para não ter os dois jogos no mesmo horário, para a torcida poder apoiar os dois times.
fizeram isso. O porquê a gente não sabe. Eu mudaria isso, a mentalidade das pessoas de achar que o futebol feminino é um futebol feio, que eu não vou assistir por conta que eu não é um futebol legal, não vou gostar, é um monte de mulher correndo atrás da bola, não sabe nem o que estou fazendo ali. Não, pelo contrário. Elas jogam e jogam muito bem e precisam urgentemente mudar isso que vocês têm na cabeça de que não é legal, não é um futebol bonito, é um futebol muito bonito sim, muito bem jogado. E a gente precisa urgentemente passar a apoiar cada vez mais o futebol feminino. E não só em tempo de Copa do Mundo. Eu acho que a gente está encaminhando para mudar isso desde a Copa passada. Que muita gente passou a acompanhar porque a Globo transmitiu a Copa do Mundo. Foi a primeira vez que a Globo transmitiu a Copa Feminina. Então, as pessoas passaram a olhar o futebol feminino com uma outra visão. Mas ainda precisa melhorar e muito. As pessoas precisam apoiar e muito o futebol feminino. E a gente tá num tempo que a galera tá em casa, não tá fazendo nada. O Campeonato Paulista tá passando no Facebook, aonde você tá. Pega o celular, assiste, acompanha, comenta, compartilha com seus amigos. Porque a gente precisa de mais e mais pessoas apoiando e incentivando as meninas a jogarem bola. Porque de verdade, elas jogam porque amam. Elas honram a camisa do time que vocês torcem. Bom, fechamos com chave de ouro esse grande debate que a gente fez aqui. Quero agradecer demais vocês que participaram, você que também está assistindo, que se interessou pelo assunto. Falem aí também do podcast de vocês. Também deixem suas redes sociais se vocês quiserem, mas muito obrigado, Carla, Tayla, Vitória, pela participação aqui, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Vitor, pelo convite. Foi muito bom ter esse papo. E as meninas, a gente tem esse papo semanalmente, né? Ouça lá nosso podcast, @Resenhas de Mulheres. Ele está disponível aí em todas as plataformas digitais, no Spotify, Google Podcast, no Deezer. Tudo que você quiser e onde você quiser ouvir, você consegue ouvir. Siga nas redes sociais lá o @Resenhas de Mulheres Online pra você ficar sabendo, né, tudo que acontece no futebol feminino. A gente sempre tá postando, né, a gente conversa muito com vocês, a gente quer ouvir o torcedor, tem lá o saque torcedor, tem o desabafo torcedor. A gente tá sempre aberto pra vocês falarem com a gente. Enfim, nosso podcast é voltado pro futebol feminino. A gente tá aí desde junho batalhando, falando, né? A gente sempre traz assuntos relevantes, tudo que acontece no futebol feminino a gente traz para debater, para falar. Tem lá o nosso quadro Fogo no Campinho, onde você vai ouvir nossas opiniões calorosas sobre os assuntos que acontecem. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, eu sou @Carla_Letícia96. Siga as meninas, siga o Vitor e acompanhe esse vídeo até o final. E aí, se divulguem também, tamo junto. Quero agradecer, Vitor, a oportunidade, um homem dando espaço para mulheres falarem, isso é muito importante para a gente. Eu sempre falo que, como nesse mundo esportivo tem bastante homens, se os homens puderem abrir os canais para ouvir a gente, um pouquinho a gente já é um grande passo para a gente conquistar o nosso espaço. Como a Carla falou, Resenha de Mulheres está aí para trazer a atualização do futebol feminino, que foi uma das coisas que a gente sentiu falta nesse tempo de pandemia. A Nath teve essa sacada muito legal, nós compramos a ideia e estamos aí com bastante conteúdo de qualidade atualizado, acompanha a gente. Eu, às segundas-feiras, estou na Web Verdão falando também de futebol feminino e masculino, mas mais focado no Palmeiras, né? O Resenha fala de todo no geral, e lá eu falo do Palmeiras com mais outras meninas, mostrando aí a força da mulher entrando nesse mundo da informação. Quero agradecer às meninas por esse bate-papo, que foi muito bom e muito relevante, como a Carla falou. Tem uma rede social no Instagram, que é a Tayla B. Carvalho, me siga lá também, e o Resenha de Mulheres também. Bom, meninas, Vitor, um prazer bater esse papo com vocês. Vitor, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Como a Tayla disse, é muito importante a gente ter cada vez mais espaços abertos para falar sobre futebol feminino, né? Então foi um grande prazer em conhecê-lo, prazer em mais uma vez estar junto com as meninas. Bom, eu sou o Monteiro Vic no Instagram, Vic MOLS no Twitter, que eu sempre estou ali falando sobre futebol, cornetando o Corinthians, falando de futebol no Twitter, que é a minha rede social favorita, que eu mais estou ali sempre batendo um papo. Só o masculino, né? Porque o feminino. Tá dando orgulho. No feminino a Eu gente tenho que coordenar os dois, eu tenho que sair.
Bom, tô no Resenha de Mulheres, toda quarta quinta-feira, como eles costumam sair nos episódios, como as meninas falaram, estamos aí em todas as plataformas que vocês quiserem procurar, a gente vai encontrar a gente. E também escrevo no blog Mulheres em Campo. Se procurar Mulheres em Campo no Facebook, acha rapidinho, curte aí nossa página, que tem conteúdo sobre todos os times, masculino, feminino, enfim, tem uma cobertura geral bem legal. Mais uma vez, obrigada, Vitor, pelo espaço. Meninas, obrigada pelo bate-papo, é sempre um prazer estar com vocês. E é isso, tamo junto. E é isso, gente. Muito obrigado, Vitão, por ter me convidado a vir aqui falar um pouquinho sobre esse futebol feminino que a gente tem aí, que está crescendo cada vez mais. Eu espero que a gente possa, num futuro bem próximo, colher todos esses frutos que estão sendo plantados hoje. Beijos e até a próxima. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com algo, contribuído e levantado o questionamento. Mais uma vez, muito obrigada, um beijo e um cheiro daqui. Tchau, tchau. Mas, ó, muito obrigado por ter acompanhado. Ficamos por aqui. Abraços e tchau. Tchau, gente.